Sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Desejamos a todos que este momento possa ser um momento de reflexão, de aprendizado dos ensinamentos de Jesus e relembramos para colocarmos uma jarra com água sobre a mesa para que logo mais, quando terminarmos este nosso momento de oração, possamos beber essa água que será fluidificada pela espiritualidade protetora do nosso lar. Então vamos iniciar, como sempre, com uma canção. Página 41. Vamos, irmão. Se o orgulho te não deixa concordar que por vezes não tens razão, grito alto ao teu coração. Vamos, irmão, ergue a tua cruz, sigamos juntos rumo ao Senhor. A tua mão na minha mão será nova força a erguer o amor. Se a vaidade te ensandece e recusas ao próximo estender a mão, grito alto ao teu coração. Vamos, irmão, ergue a tua cruz, sigamos juntos rumo ao Senhor. A tua mão na minha mão será nova força a erguer o amor. Se a tristeza te apavora e te faz esquecer de fazer oração, grito alto ao teu coração. Vamos, irmão, ergue a tua cruz, sigamos juntos rumo ao Senhor. A tua mão na minha mão será nova força a erguer o amor. Se te esqueces de ti próprio e viajas por caminhos de perdição, grito alto ao teu coração. Vamos, irmão, ergue a tua cruz, sigamos juntos rumo ao Senhor. A tua mão na minha mão será nova força a erguer o amor. Vamos, irmão, ergue a tua cruz, sigamos juntos rumo ao Senhor. A tua mão na minha mão será nova força a erguer o amor. Senhor Jesus, nós te pedimos em nome de todos os presentes nesta atividade, assim como todos os irmãos nos lares que nos acompanham, que nos abençoes com a presença dos amigos espirituais de cada família, a fim de podermos ser abençoados pelas suas dádivas de paz, de amor e, acima de tudo, de calma para os dias atribulados de hoje. Permite, Senhor, que neste momento os nossos companheiros que nos acompanham desde sempre, os nossos amigos, os nossos anjos de guarda, o que cada um entender, pedimos-lhe o concurso nestes minutos, por forma a que possamos ser hoje um pouquinho melhores que ontem, entendendo hoje agora um bocadinho para amanhã sermos melhores ainda que hoje. Abençoa-nos e a todos os que de alguma forma nos acompanham sempre. Que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24,
Não ponhais a candeia debaixo do alqueire, os itens 5, 6 e 7. Se, pois, em sua previdente sabedoria, a providência só gradualmente revela as verdades, ela as descobre sempre à medida que a humanidade está madura para as receber. Ela as mantém de reserva e não sob o alqueire. Mas os homens que a possuem quase sempre os ocultam do vulgo, com o intento de o dominarem. São eles que verdadeiramente colocam a luz debaixo do alqueire. É por isso que todas as religiões têm tido os seus mistérios, cujo exame proíbem. Mas enquanto essas religiões iam ficando para trás, a ciência e a inteligência avançaram e romperam o véu misterioso. O vulgo tornou-se adulto e quis penetrar no fundo das coisas e então eliminou a sua fé, o que era contrário à observação. Não podem existir mistérios absolutos e Jesus está com a razão quando diz que nada há de secreto que não venha a ser conhecido. Tudo o que se acha oculto será descoberto um dia e que o homem ainda não pode compreender sobre a terra, que lhe será sucessivamente desvendado em mundos mais adiantados e quando se houver purificado. Aqui ele ainda se encontra em pleno nevoeiro. Pergunta-se que proveito podia o povo tirar desta infinidade de parábolas, cujo sentido se lhe conservava impenetrável. É de notar-se que Jesus somente se exprimiu por parábolas sobre as partes de certo modo abstratas da sua doutrina, mas tendo feito da caridade para com o próximo e da humildade a condição expressa da salvação, tudo o que disse a respeito é inteiramente claro, explícito e sem ambiguidade. Assim devia ser, porque era a regra de conduta, regra que todos tinham de compreender para a poderem observar. Era essencial para a multidão ignorante, à qual ele se limitava a dizer: eis o que é preciso fazer para ganhar o reino dos céus. Sobre as outras partes, ele não desenvolvia o seu pensamento senão para os discípulos. Estando mais adiantados, moral e intelectualmente, Jesus pôde iniciá-los nas verdades mais abstratas. Daí o haver dito: aos que já têm, ainda mais se dará. Capítulo 18, número 15. Entretanto, mesmo com os apóstolos, conservou-se impreciso acerca de muitos pontos, cuja completa compreensão ficava reservada a ulteriores tempos. Foram esses pontos que deram ensejo a tão diversas interpretações, até que a ciência, de um lado, e o espiritismo, de outro, vieram revelar as novas leis da natureza que permitiram compreender o verdadeiro sentido. O espiritismo vem hoje projetar a luz sobre a imensidade de pontos obscuros. Entretanto, não a lança inconsideravelmente. Os espíritos agem nas suas instruções com uma admirável prudência. Só gradual e sucessivamente eles abordaram as diversas partes concedidas da doutrina e é assim que as outras partes serão reveladas à medida que for oportuno fazê-las sair da sombra. Se a houvessem apresentado completa desde o início, somente seria acessível a um pequeno número de pessoas. Teria mesmo assustado as que não se achassem preparadas, o que teria prejudicial à sua propagação. Se, pois, os espíritos ainda não dizem tudo ostensivamente, não é porque haja na doutrina mistérios reservados aos privilegiados, nem que eles coloquem a lâmpada debaixo do alqueire, mas porque cada coisa deve vir no momento oportuno. Eles deixam a cada ideia tempo para amadurecer e propagar-se antes que apresentem
outra, e aos acontecimentos o de preparar a sua aceitação. Do livro Vem Comigo, a mensagem de tenacidade foi-nos dada pela nossa benfeitora espiritual, Dona Maria Teresa Magalhães, com a psicografia de Arnaldo Costeira. Questionas muitas vezes a tua fé, abalada por dificuldades na caminhada. Busca, porém, usar a razão que liberta da ignorância, questionando as dúvidas sobre tudo e em todos os tempos, pois verás confirmar de forma lógica o que te parece injusto e pouco sério nas primeiras análises que fazes. Não desistas nunca, porque é a verdade que nos liberta dessas dúvidas cruciantes que nos fazem questionar a existência a cada passo. A vida é um permanente desafio. Desistir de enfrentar os desafios é fraqueza de espírito, desde que se desconhece a lei de causa e efeito que tudo explica de forma justa e sábia. Difícil é entender o inexplicável, o absurdo, o injusto até para nós, simples mortais ainda bem distantes de compreender, de entender aquilo que Jesus ensinou e que ao seu tempo só muito poucos tinham ouvidos de ouvir e olhos de ver. Procura e encontrarás respostas justas e sábias. Se tenaz nessa busca, encontrarás mais força para as lutas que se te apresentem. As palavras das duas leituras e da candeia sobre o alqueire nos trazem importantes reflexões aqui acerca dos esclarecimentos e da clareza com que Jesus falou e ensinou para nós, enquanto humanidades, enquanto seres em progressão. E é sobre esse aspecto importante o convite e a clareza que Jesus tinha do nosso tempo, da nossa evolução. Sabia ele e utilizava as parábolas para comunicar com aqueles com os quais, para que sua mensagem pudesse chegar a todos em diferentes níveis de compreensão. E assim, desde aquela época como agora, nós ainda estamos, vamos dizer assim, na infância da humanidade, se olharmos para os diferentes mundos que esse universo compõe. E nós ainda estamos aqui a habitar um planeta de provas e expiações. Mas a beleza da sua mensagem, ela chega gradativamente à medida que nós também vamos nos abrindo, nos questionando, como diz a segunda leitura, nos questionarmos e buscarmos esta instrução, buscarmos esse esclarecimento. E isso se faz pouco a pouco, etapa a etapa. Mas é preciso ter a coragem para que essa busca se encontre e não nós permanecermos no período da ignorância. E sabendo de Jesus desses esclarecimentos, deixou a essência da sua mensagem, do seu ensinamento, quando nos disse que necessitaríamos como base, como essência, o amor. O amor a esse Deus Supremo, ao nosso Pai, Criador desse imenso universo, e, em segundo, que nós humildássemos o nosso ser ao reconhecer a grandeza do Pai, ao reconhecer que ainda necessitamos desse aprendizado. E à medida que nós vamos evoluindo nesse processo, essa partilha do conhecimento, a partilha daquilo que vamos pouco a pouco adquirindo no nosso ser, expandir, não somente para nós, mas que essa luz também possa se expandir para aqueles com os quais nós convivemos. Essa é uma tarefa árdua, é uma tarefa como a progressão numa escola. Nós passamos pouco a pouco de um nível para outro, à medida que vamos adquirindo os nossos conhecimentos. E o Espiritismo nos traz esse esclarecimento porque tira o véu,
tira o véu descortina as verdades que eram de conhecimento daqueles que tinham acesso aos estudos nas diferentes religiões, tira os dogmas e esclarece de forma a não termos mais dúvidas. Mas, mesmo assim, ainda hoje, nós encontramos diferenças e embates na compreensão do Evangelho de Jesus. Então, o convite que ele nos diz é que que a luz interna também possa ser partilhada com todos. E Jesus nos ensinou, fazendo de forma simples, como hoje estamos aqui, e aos irmãos que nos acompanham em casa, Jesus sentava e fazia o Evangelho na casa de Pedro. Começou com essa partilha e, pouco a pouco, esclarecendo as dúvidas daqueles que se interessavam em se esclarecer e se perguntar. E assim também nós, hoje, temos, com as palavras do Evangelho, a oportunidade de trazer a essência do amor de Jesus, do perdão, da misericórdia e da humildade. Então, que essa alegria da partilha, da comunicação e da essência da mensagem de Jesus também possa ser vivenciada na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa essência. E trazer, acima de tudo, a alegria de reconhecer a oportunidade que estarmos hoje aqui, renascermos pela reencarnação, como essa oportunidade de aprender, de evoluir e um dia alcançarmos a perfeição. Se nós fizermos uma comparação, ainda que um bocadinho tosca, relativamente àquele que é o processo evolutivo, no que diz respeito à evolução do ser humano desde o seu nascimento até à fase adulta, nós podemos compreender que, por exemplo, uma criança, para poder aprender as letras, em primeiro lugar, portanto, não pode aprendê-las com qualquer idade. Existe uma idade própria para que ela possa aprender as letras. E, em primeiro lugar, precisa de aprender a falar, de associar imagens a palavras, de aprender a pegar num lápis, a fazer riscos, a contornar com o lápis e a fazer ondulações e por aí adiante, para depois começar a aprender as letras. Não consegue aprender a ler se não souber as letras. E se não souber os ditongos, se não souber juntar as letras para aprender a ler. Portanto, aprende as palavras, depois aprende as frases e por aí adiante. No que diz respeito à questão numérica, nós não podemos aprender a subtrair sem inicialmente aprendemos a somar. Não conseguimos perceber frações se não aprendemos a dividir, a multiplicar e por aí adiante. E, portanto, há sempre uma fase, um processo da aquisição de conhecimento que é necessário. Então, se nós transpusermos isto para a questão da evolução moral, né, da evolução do espírito, sabemos que nós somos criados no ponto zero, não é? Simples e ignorantes. E a partir daí iniciamos a nossa evolução até à perfeição. E passaremos desde espíritos imperfeitos a espíritos bons, a espíritos puros pelos vários mundos habitados, dos mundos primitivos aos mundos celestes. Então é um processo que não pode de todo dar saltos. Então nós não conseguimos compreender determinadas situações da lei. Qual é a verdade? A verdade é a verdade absoluta, não é? E nós só conheceremos essa verdade absoluta quando formos perfeitos. Então é um processo de aquisição. Então, ao longo dos tempos, houve várias fases da humanidade. E, portanto, nós podemos retroceder a Moisés, não é? Em que o povo ainda estava muito dedicado, por assim dizer, ao mal. Então, com Moisés, houve a necessidade precisamente de parar a prática do mal. Então foi pela instituição do medo, a pena de talião, não é? Olho por olho, dente por dente. E depois as questões morais dos 10 mandamentos. E se nós formos analisar os 10 mandamentos, existem 2 ou 3, o primeiro dos quais, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo sobre a si mesmo, guardar os domingos e os dias de festa e honrar pai e mãe. Todos os outros é tudo não. Não cobiçarás, não matarás, e por aí adiante, é tudo não. Ou seja, nós não podemos fazer. Para quê? Para nos habituarmos,
não é? A deixar de fazer e de praticar o mal. Com Jesus, que nos trouxe uma mensagem do não, passar do não fazer para o fazermos. Ao fazermos, deixarmos de, não basta só não fazer o mal, como é estritamente necessário fazer o bem. E com Jesus, como já aqui a nossa companheira falou, portanto, ele ensinava conforme a capacidade de cada um, não é? Aqueles que não compreendiam falavam por parábolas. Com os apóstolos falava mais claramente. Mas existem conceitos fundamentais, morais, que Jesus falava claro para todos, como o amor ao próximo, como fora da caridade não há salvação, como o perdão, a necessidade do perdão. Portanto, tudo aquilo que nos faz crescer moralmente na prática do bem, Jesus foi muito claro. Depois de Jesus, a humanidade e os homens, muito por alteração daquilo que é a verdadeira mensagem do Cristo, muito por incompreensão da sua verdadeira missão, culpa dos homens e das religiões, que nos achamos ser os representantes de Cristo na Terra ou os representantes de Pedro na Terra e, portanto, fomos querendo dominar o homem e fomos escondendo a verdade, colocando verdadeiramente a luz debaixo do alqueire. Basta referir, por exemplo, quando Jesus foi tornado Deus. Porquê é que Jesus foi tornado Deus? Precisamente porque Jesus, tendo sido Deus, Deus, como é uma entidade, não é, poderosa, criar o medo nos homens e seguir a sua mensagem explicada pelos homens. E por isso, mais um exemplo, a reencarnação até ao Concílio de Constantinopla era um facto. E no Concílio de Constantinopla, porque à época a imperatriz que foi escolhida era, antes de ser imperatriz, era uma prostituta, para que ela não viesse, não é? Porque a ideia que se queria era, se eu erro, eu vou encontrar a consequência do meu erro. E, portanto, para que ela não encontrasse, como se nós pudéssemos alterar as leis divinas, para que ela não encontrasse as consequências do erro cometido, então acabou-se com a reencarnação. Então nós, homens, por causa de continuarmos, não é, a fazer o que bem queremos, alteramos toda a mensagem do Cristo e todos os ensinamentos. E isto sim foi colocar a luz debaixo do alqueire. Até que veio Kardec e o Espírito da Verdade, que nos veio trazer precisamente repor os ensinamentos do Cristo, relembrar os ensinamentos entendidos e explicar aqueles que à época de Jesus, porque o homem evolutivamente, a nível de evolução, não estava preparado para entender, assim como nós hoje. Como é que nós hoje queremos ter conhecimentos? Aliás, muitos de nós, não é? Temos o 12º ano, outros temos licenciatura, outros temos conhecimentos na área da matemática, da ciência e por aí adiante. E, portanto, não temos o conhecimento completo daquilo que é o conhecimento que é dado ao mundo de expiação e provas. Então, como queremos conhecer a verdade absoluta? É sempre um processo, e é um processo de evolução. Agora, aquilo que já conseguimos entender, que a razão, não é, nos traz para aumentar a nossa fé, as nossas certezas, nós não devemos esconder. E sempre que formos solicitados a consolar, a esclarecer, nós, aqueles que já vamos entendendo aquilo que é a mensagem do Cristo, temos por dever levar e divulgar. Que Jesus nos abençoe. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade desta reunião. Estarmos em família, a refletir sobre a Tua boa nova e que possa o Teu Evangelho, Senhor, ser a nossa bandeira. A bandeira da nossa família e de todas as famílias, Senhor. Te pedimos, Senhor, por todas as famílias desavindas, todas as famílias em discussão, que possam encontrar a Tua luz, Senhor, que possam encontrar o Teu caminho.
Agradecemos à espiritualidade amiga que esteve connosco e aos nossos familiares que nos acompanharam nesta reflexão e que possamos interiorizar e trazer para o nosso coração esse Evangelho que Tu nos deixaste, Senhor. Que possa ser sempre a nossa luz e que nós possamos pôr sempre a luz por cima do alqueire. Sê connosco, Senhor, e ampara-nos hoje e sempre. Assim seja. Página 32, Cântico de Esperança. Cruzando a Galileia ou em Jerusalém e em toda a Judeia, Jesus falou do além. Andando sobre a areia, Ele ensinou assim: perdoa aos inimigos se me queres amar a mim. E um dia encontrarás no meu reino de amor toda a felicidade que fará esquecer a dor. Tu que vives sem esperança, sedento de paz e amor, nem te surge a lembrança o socorro do Senhor. Vem lembrar conosco, irmão, a boa nova que traz luz, e juntos seguiremos ao encontro de Jesus. Cruzando a Galileia ou em Jerusalém e em toda a Judeia, Jesus falou do além. Andando sobre a areia, Ele ensinou assim: perdoa aos inimigos se me queres amar a mim. E um dia encontrarás no meu reino de amor toda a felicidade que fará esquecer a dor. A mensagem que ensinou ao povo que tanto sofria, o vento do amor levou onde faltava alegria. Passaram tempos de trevas e a terra esqueceu a luz, mas está chegado o tempo do regresso de Jesus. Cruzando a Galileia ou em Jerusalém e em toda a Judeia, Jesus falou do além. Andando sobre a areia, Ele ensinou assim: perdoa aos inimigos se me queres amar a mim. E um dia encontrarás no meu reino de amor toda a felicidade que fará esquecer a dor. E um dia encontrarás no meu reino de amor toda a felicidade que fará esquecer a dor. Estamos a chegar ao fim deste nosso Evangelho no Lar. Gostaríamos só de relembrar que
se desejarem seguir as leituras que vamos fazendo ao longo destes nossos evangelhos, elas vêm numa rúbrica do Jornal Espírita intitulada Cadeia da Fraternidade. Então, uma forma de poder colaborar também com a divulgação do jornal e de seguirem os textos que vamos lendo ao longo destes evangelhos é poderem tornar-se assinantes do Jornal Espírita. Se pretenderem informações, podem sempre enviar um e-mail para jornalespírita@gmail.com e pedirem as informações necessárias para se poderem tornar assinantes. Dizemos também que todas as segundas, quartas e sextas temos palestra em direto, segundas e sextas das instalações da Associação, e às quartas-feiras unicamente transmitido pela TV Espírita e pela página do Facebook. Às quinta-feiras temos o programa Acontece no Centro Espírita. Então temos sempre a possibilidade de podermos aprender um pouco mais, conhecer um pouco mais daquilo que é a mensagem de Jesus. É agora a altura de podermos beber a água que inicialmente colocámos sobre a mesa. Desejamos a todos paz, tranquilidade e esperança de um futuro melhor. Que Jesus nos abençoe.